O placar da rodada, os destaques do seu time e o futebol regional você acompanha agora. Giro do Esporte. Oferecimento. Jornal Gazeta 369. A Rota da Notícia. Fique informado sobre Andirá e região. Acesse gazeta369.com.br. Agora é hora do nosso Giro do Esporte, trazendo aí o que aconteceu na rodada, no futebol nacional, internacional hoje, né, Wilson? Bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia, ouvintes da Rádio Terra Nativa FM. Pessoal do Giro do Esporte que acompanha a gente aqui. E deixa eu já mandar um abraço, que ontem recebi uma cobrança. A nossa querida Andréia Campos, ela acompanha o nosso programa, viu? Ela levanta cedo para fazer a faxina lá. Andréia, um abraço para você, Andréia. E é claro, para todos vocês aí. Bom, Gabriel, tem Libertadores, tem Sul-Americana, mas nós temos também aí novidades, informações sobre o timão, todo o poderoso timão do nosso querido Cezinha, do Luizinho, que tá chorando até agora as pitangas lá no Sicredi. Maria e Sérgio estão montando em cima do nosso querido Luizinho. Ô Luizinho, não fica triste não, Luizinho. Então, o Corinthians, ele mudou, né, de técnico, agora Fernando Diniz, e... será que agora vai? Será que vai? Hein, Gabriel? Acho que agora vai cair pra Série B, viu? Olha. Vai cair de mãos dadas com o Santos? Com o Santos, os dois juntos. Abraçados, né? Aham. Mas não cai não, tem muito jogo ainda, tem muito jogo. E nós conversamos com o César Martins e ele vai trazer as novidades do timão, diretamente de Itapecerica da Serra, São Paulo, nosso correspondente César Martins. Bom dia, César! Bom dia, amigos do Giro do Esporte, bom dia, Wilson, bom dia, Gabriel. Pois é, aqui estou de novo, César Martins, o corintiano da vez. Pois é, hein? Que semana agitada no Corinthians, né? Derrota pro Internacional em casa, domingo à noite, nossa, final de feriado, complicado. Aí, como eu já tinha até falado num relato anterior aí, quando acabou o jogo já comecei a falar, bem, acho que hoje encerra-se o ciclo do Dorival Júnior. E dito e feito, né? Foi mais à noite, já foi anunciada a demissão dele e o Corinthians seguiu sua vida, né? Pois é. Aí imaginou-se em Marcelo Gallardo, ex-Inter, né? Ex-River Plate da Argentina, perdão. Mas no final chegou o Fernando Diniz. Quem não lembra, ele era um meia no Corinthians nos anos 90. Não gostava muito não, achava muito quadradão, cintura dura, mas enfim, aí cada um tem seu gosto, né? Na época eu não achei ele que fosse uma grande contratação. Curioso, quando o jogador jogou pelo, se não me engano, Palmeiras e São Paulo também. Não lembro se jogou pelo Santos, mas enfim. O que vale hoje é a experiência dele como treinador. O que dizer dele, né? Até então, todo mundo fala do dinizismo, aquele toque de bola exacerbado, principalmente na grande área defensiva. Se você não tem jogador de qualidade, todo mundo questiona, você pode perder a bola e tomar gols, né? Como realmente algumas vezes aconteceram, né? Mas, enfim, no final de tudo, o dinizismo venceu, né? Com o Fluminense, venceu uma Libertadores e levou o Fluminense ao Mundial de Interclubes esse ano passado, né? E o que gabaritou ele até para a seleção brasileira, acho que você foi antes da seleção, se não me engano. Enfim, tem um repertório, estava recentemente no Vasco, perdeu a final para o Corinthians. E chega aí já agora com a grande missão de fazer o Corinthians voltar a vencer. O Corinthians já não vence há 9 jogos. E está aí se preparando para enfrentar agora na quinta-feira o Platense da Argentina. E no domingo o Clássico, né? E uma semana, como eu disse no início do relato, conturbada, né? Porque teve cenas lamentáveis, na minha opinião, né? De torcedores da Gaviões Fiel indo lá cobrar, por assim dizer, né, dos jogadores do elenco. Inclusive, engraçado que foi o Vitinho, Charles, Caio César, gente, pelo amor de Deus, não tem que cobrar ninguém, não existe isso. A forma que foi feita, inclusive tá no TikTok aí, quem quiser ver, tá lá no YouTube também, tá lá, um modo grotesco, falar que aqui ninguém vai aceitar, que vai cobrar, vai fazer acontecer, vai ter terror. Que terror, gente? Isso não existe. Tudo bem, a gente é torcedor, a gente quer ver o time vencer. Acho que foi claro e notório para todo mundo que o time não correu pelo Dorival Júnior. Alguma coisa aconteceu lá grave e o Dorival perdeu o elenco. Clássico, notório, porque não dá. O time ficava naquele joguinho de toque de bola lateral para um lado e para o outro.
tentando buscar uma jogada de fundo e cruzar na área, e mais nada. Como eu já falei também em relatos anteriores, então não tinha jogada de aproximação, bola trabalhada, jogada ensaiada, nada, né? E incrivelmente Bidon e Garro não se entendiam. Vamos ver agora, né? Com o Diniz chegando, o Diniz tem um perfil de cobrar bem veementemente os jogadores. Inclusive teve algumas situações lamentáveis com o Tietchan, por exemplo, na época do São Paulo, né? Outras cobranças até no Vasco, modo de falar, muito palavrão, aquela coisa toda e tal, mas é inegável que ele cobra, né? E, assim, geralmente por um certo tempo dá certo, depois começa a falhar, mas enfim, né? Para esse momento, por isso precisa se reencontrar, não acho que é uma aposta de toda errada ou algo fora desse sentido, não. Porque, sinceramente, era fato que eu não tinha quem botar no lugar do Dorival, mas o Dorival precisava sair porque não tinha mais condições de tocar o time, que ou você trocava 22 ou você trocava 1. E no caso, até pelo momento financeiro do clube, mais fácil trocar 1. E esse 1 saiu, foi o Dorival Júnior e tá aí Fernando Diniz. Que seja bem-vindo, Fernando. Vamos lá, vamos torcer para que você faça um bom jogo aí e desenrola esse nó que foi dado no elenco do Corinthians. Vai, Corinthians! Wilson, eu sinceramente não sei não, viu? Cezinha, será que vai pra segundona? Eu acho. Será? Tá que nem o nosso time do Gabriel, né? Do Gabriel. Vamos juntos. Você acha que o Santos também corre esse risco, apesar da mudança do Cuca, já tá fazendo umas mudanças aí? Eu acho que não... Bom, tem que esperar mais alguns jogos, né? Claro que o último foi contra o Flamengo, não dá pra tirar de base, né? Mas esperando aí mais alguns jogos, eu acho que... Ô, Gabriel, a gente tá na 10ª rodada, Gabriel. Então, ainda na 10ª rodada, pois é. Não tem... Eu acho que... Vamos ver os próximos jogos aí, mas eu acho que não tem mais risco, não. O Cuca é um técnico de urgência e emergência, Wilson. Você já viu que no jogo contra o Flamengo já era outro time jogando, né? Claro que faltou ali uma questão de jogadores, né? Improvisou um zagueiro na lateral direita, e é uma parte importante do campo, né? Onde o Santos joga muito, que são nas laterais, então não dava certo mesmo, né? E o pior, né? Não improvisou um zagueiro ruim na lateral direita. Então, isso aí que deu uma complicada no time, mas de resto o time jogou muito bem contra o Flamengo. Se tivesse aguentado aí jogar da mesma forma nos dois tempos, saiu com a vitória. Saiu na frente, mas não aguentou a pressão ainda, mas é um começo, né, Gabriel? Vamos dar tempo ao técnico. Eu sempre falo, tem que dar tempo para os técnicos. Acho, mas o que a gente estava conversando aqui, né? Que nem o Cuca é um técnico de urgência, ele consegue chegar no time e fazer um trabalho rápido. Agora o Diniz, até implantar a filosofia de jogo dele, que é diferente de todos os técnicos brasileiros, eu acho que dá tempo de cair. E ser eliminado da Libertadores. Claro que os rivais não vão ligar, não vão ligar, né? Não, eu torço pelo Corinthians, eu só não gosto do Palmeiras mesmo. Olha só. Verdão tá voando. Mas vamos falar aqui da Sul-Americana, Gabriel, que a gente tem Libertadores e Sul-Americana. Uhum. E o São Paulo conseguiu uma vitória importante ontem contra o Boston, né? Disse que tava um vento terrível lá, que você cobrava um tiro de meta, a bola fazia curva. Rapaz. Né? Então foi um jogo ruim. Mas o importante foi a vitória, né? E quem vai falar pra gente? Quem é, Gabriel? Padre Eric, nosso São Paulino oficial, vai falar pra gente aí como foi esse jogo de São Paulo e Boston River. Bom dia, Wilson. Bom dia, Gabriel. Bom dia aos nossos amigos que nos acompanham agora no Giro do Esporte, pelo informativo Terra Notícias, pela nossa alternativa 101.1. Olha, o São Paulo estreou ontem pela Sul-Americana, foi jogar contra o Boston do River e ganhou de 1-0. Num joguinho bem mediano, viu? Bem medíocre. Apesar do vendaval e da chuva, pensa num... Assim, para quem assistiu o jogo ontem, dava para perceber a força que estava o vento. As bolas que eram um pouco mais altas, elas automaticamente pareciam que paravam no ar e voltavam rapidamente pro campo. Foi um jogo bem difícil por causa do vento. O craque do jogo foi o vento. E também por causa do jogo que foi bem mediano, viu? Apesar de São Paulo ter tido
maior porcentagem de posse de bola, 71%, ter tido mais chance de chutar o gol, chutou 6 vezes contra 3 do River. São Paulo acabou ganhando de 1-0. O gol foi do Bobadilla no segundo tempo. Olha, São Paulo vai enfrentar agora uma sequência de jogos que são tecnicamente fáceis. Isso pode dar uma impressão ruim de um bom trabalho. E olha para você entender, uma impressão ruim de um bom trabalho do Roger. Porque como vai pegar um monte de time que são mediano para baixo, se o São Paulo ganha todos, pode demonstrar uma boa fase do São Paulo. E isso é ruim, porque daí vai encobrir tudo que o São Paulo tem vivido, né? Então o São Paulo ganhou, poderia ter, se realmente tivesse uma estrutura melhor e o Roger pudesse ter escalado, aberto mais oportunidades a molecada de base, ter, por exemplo, dado outra oportunidade aos goleiros reservas, porque como eram jogando com um time mediano, para você ter uma base, o Boston River não tem torcida. Ontem o estádio estava praticamente vazio, né? A não ser alguns amigos, alguns familiares e amigos dos próprios jogadores do Boston que estavam lá. Fora isso, assim, é um time que trabalha mais a questão da base, e o São Paulo vai lá e me faz 1-0 só, para você ver como é que tá a situação, né? Mas vamos ver como é que vem os próximos jogos aí. Valeu, um abraço! Craque da partida, o vento. O importante é a vitória. Você entende o que o Padre Eric tá falando? Poderia ter ganhado demais, né? Mas o vento lá, o vendaval realmente atrapalhou, né, Gabriel? Exatamente. Agora também entra naquela questão de dar tempo ao trabalho, né? Do Roger também. Foi um bom técnico no Internacional, claro que ano passado foi um dos responsáveis também pro Internacional ter ficado lá embaixo, né? Quase caiu, né? Quase caiu. Mas, bom, é complicado falar, né? Fez um bom trabalho lá em 2023, aliás, 2024, no Internacional. E agora tem que dar tempo para ele, né? Será que ele vai fazer um bom trabalho no São Paulo também? Vamos aguardar. E hoje nós temos também, olha, às 23 horas, devido aí ao fuso horário, né? Vai ser tarde, Porto Cabello e Atlético Mineiro, e também Torque e Grêmio. E é claro, tem o timão do Gabriel, o Santos enfrentando às 19 horas o Deportivo Cuenca. E aí, Gabriel, o que dá para esperar desse jogo? Sinceramente, é uma incógnita, viu, Wilson? Eu acho que são bastante desfalques, inclusive Neymar e Gabigol de novo, né? Fico com dó do povo de Cuenca, porque eles estavam ansiosos para ver o Neymar lá na casa deles, né? Mas, infelizmente, Neymar não estará jogando esse jogo novamente, né? E não é por conta de lesão, não, viu? Mas ele vai, pelo menos. Não, nem vai. Inclusive, o time já chegou lá, fez um treino treino não, somente. Foi, né? Fez um treino somente, não vai fazer mais treinos. Eu acho que eles vão focar mais quando for o jogo de volta aqui na Vila Belmiro, viu, Wilson? Mas eu acredito que por também ser um time aí, né, um time pequeno da região, não deve ter muita dificuldade, né? Se a gente for pegar um parâmetro de como foi contra o Flamengo, por exemplo, se o time jogar daquele jeito, pode anotar aí pelo menos uns 2-0 no placar de hoje. 7 horas da noite, Santos e Deportivo Cuenca. 2-0 contra? Ô, louco. Se o Zé Ivaldo entrar, vai ser gol contra mesmo. Que aí. Torcedor animado é esse, Se o Zé Ivaldo entrar... Não, o time tá jogando bonitinho, tá redondinho. O Cuca tá fazendo até o Lautaro jogar, então, meu filho... Lautaro, golaço que fez contra o Flamengo, então pode esperar que vai vir coisa boa. Vamos ser confiantes. Um abraço pro meu paizão Barbosa, que é santista. O que o Barbosa tá achando disso? Faz tempo que eu não escuto a opinião dele. Eu vou pedir qualquer hora pra ele falar pra gente aí. Porque ele era o maior crítico do Voivoda que eu conheço. Um abraço pro Tituim, pro Tidão, pros demais santistas. E hoje à noite, pela Libertadores, vamos falar da Libertadores agora, nós temos aí o jogo da seleção, Gabriel. Palmeiras, Júnior e Palmeiras. Hoje todos torcemos pro Júnior. Pois é, né? Isso aqui olha, a alegria de vocês é torcer contra o Palmeiras, né? Acho que ninguém gosta do Palmeiras e do Flamengo, Wilson. Só quem é torcedor mesmo. Eu achava que ninguém gostava do Timão. Não, então, Corinthians é do povo, né? Pelo menos. É do povo, Palmeiras, né? Não é, Palmeiras é elitista. É elitista. Sou elite então, que bom, olha. Você é. Às 19 horas tem Mirassol e Lanús, temos também às 21h30, mesmo horário do Palmeiras,
Cusco e Flamengo. Esses são os jogos da Libertadores de hoje, Gabriel. Isso aí tem também... Ah, não tem não, já foi. Tem Mirassol hoje, Mirassol e Lanús. Mas eu falei Mirassol e Lanús? Ah, eu não escutei, desculpa. Mirassol e Minha Lanús. idade tá avançada, eu não... não escutei. Pois Mirassol é, e Lanús. pois é, né? Mirassol tá vindo mal, hein, cara. Que judiação do Mirassol. Mas pensa bem, tá na Libertadores, ó, mas já é um ganho. Tá na Libertadores e tá em 20º no Campeonato Brasileiro, é o Lanterna. Não ganhou um jogo só. Esquenta não que ele vai liberar a vaga pro Santos. E tem um outro aí que é o Cruzeiro, acho que vai liberar a vaga pro Corinthians, né? Cruzeiro também, ó. Só... A vaga do Corinthians e do Santos na zona da degola tá garantida. Tem também Vitória Internacional aí na briga, né? Palmeiras vai garantir a vaga nesse domingo. É. Vai jogar contra o Corinthians, né? Contra o Timão. Uhum. Gabriel, vamos lembrar que no fim de semana, no sábado, dia 11, tem AFC, Andirá Fight Championship, lá no Morcegão, né? E a Gazeta 369 Rede Pioneira, em parceria com a Terra Nativa, estaremos transmitindo, né? É isso aí, vamos dar um convite aí pro pessoal. Alô, professor Felipe Migorance, cadê o senhor, professor? Cadê Exatamente, o senhor? Eu imagino que esteja corrido para ele, pela organização Sim. do evento, né? Mas o espaço está aberto aqui, né, Gabriel? Sim, com certeza. E é um evento muito grande, né? A gente viu ano passado, a gente pôde perceber aí que foi uma coisa muito legal, muito grande. E quando tem esporte local, a Gazeta tá lá, né? Se você quiser saber os lutadores aqui de Andirá, nós estamos postando lá no Instagram. Então acompanha lá que você já vai ver quais são os confrontos, né? Tá colocando alguns Sim. lá. Inclusive feminino, viu, Gabriel? Feminino também? Tem bastante luta feminina. Muito bom. Esse foi o nosso giro de esporte, Wilson. Um abraço, fiquem com Deus e estamos aí na torcida pelo Palmeiras. Vai, Júnior. Palmeiras! Você ouviu Giro do Esporte. Oferecimento Jornal Gazeta 369. A Rota da Notícia. Fique informado sobre Andirá e região. Acesse gazeta369.com.br.